Olá, ótima tarde para você. Estamos começando mais um De Bem com Você e hoje a gente vai falar sobre doenças raras, um tema que merece muita atenção. São consideradas doenças raras, segundo a Organização Mundial da Saúde, aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas derivam de fatores genéticos, as demais vêm de causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. As doenças raras, em geral, são crônicas e progressivas. Persistem por períodos superiores a 6 meses, podem ser degenerativas ou proliferativas. Geralmente são incapacitantes se não são tratadas em um curto espaço de tempo. Outras características comuns dessas doenças raras são que a maior parte delas se manifesta ainda na infância, não tem cura e são possivelmente mortais. Hoje a gente vai conversar sobre o direito dos portadores e familiares de quem tem doenças raras. Por isso participa aqui com a gente hoje a Cecília Branco. Ela é presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves. Boa tarde, Cecília. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Cecília, eu expliquei aqui, rapidamente sobre as características, mas quais outras caracterizam as doenças raras? Olha, num primeiro momento, é aquilo que você realmente falou. A maioria das doenças raras, cerca de 80%, é de origem genética. O que realmente acaba acarretando o que afeta muito desde a primeira infância, né? Então, quanto mais rápido se tiver um diagnóstico, é muito melhor para que para que se inicie um tratamento mais efetivo e que essa pessoa venha a ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. E hoje é possível contabilizar quantas são, quais são essas doenças raras ou é uma gama enorme? São muitas doenças, né? Hoje, atualmente, se estima que tenha por volta de 8.000 doenças raras, né? Mas é muito difícil você dar um número preciso para elas. Uhum. E assim, existe alguma particularidade entre elas? Eu estava vendo que assim, as doenças elas são raras, mas elas podem variar de paciente para paciente. É isso? As características individuais? Sim, a mesma doença pode afetar as pessoas de forma totalmente diferentes. Isso depende muito da gravidade da doença. Existem doenças, né, por exemplo, as doenças de deficiência de depósito. Então, significa que falta muitas vezes alguma enzima para aquele paciente, para que consiga fazer, né, a grosso modo, falando, uma varredura no organismo com relação às substâncias que deveriam ser retiradas. Então, tem pessoas que, vamos supor, têm uma quantidade dessas enzimas, tem pacientes que não têm nenhuma quantidade. Então, o que acontece? Para esses pacientes que não produzem aquela enzima, a gravidade da doença vai ser muito maior. E também depende da especificidade de cada organismo também. Então, isso é um agravante, né? Porque além de ser rara, além de ser de difícil diagnóstico, existem essas especificidades que também têm que serem analisadas quando vai ser feito um diagnóstico também. Uhum. E a que se deve essa dificuldade de diagnóstico? A dificuldade é porque não existe conhecimento ou tem outro fator? No primeiro momento, realmente é a falta de conhecimento, né? A gente imagina que, por exemplo, nas universidades, atualmente se fala, né, mais sobre doenças raras, mas ela pouco era se falada nos cursos de saúde, medicina, fisioterapia, enfim. Por quê? Porque são doenças que afetam um percentual mínimo da população. Então, não é dado devida importância a elas, né?
E aí muitos médicos, até muitos profissionais de saúde, não conhecem essas doenças, né? E isso a gente nem tem que culpar os profissionais, realmente é o contexto em que o que ocorre, né? Pouquíssimos pacientes, a falta de diagnósticos precisos para essas doenças e também a falta até de capacidade e tempo para você se dedicar a elas. Infelizmente é isso que acontece. Às vezes as pessoas, os profissionais acabam se dedicando àquelas doenças de maior prevalência, né? Que acometem uma parte significativa da população. E eu soube que isso prejudica, inclusive, na produção e na comercialização dos medicamentos, né? Na verdade, infelizmente, a gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo capitalista, né? Para você descobrir, primeiro, um tratamento para uma doença rara, são bilhões, muitas vezes, envolvidos nisso. Muitos desses tratamentos chegam em determinada fase, é verificado que ele não é bom, não é suficiente, aí volta tudo para trás, então foram gastos e gastos para aquilo. Aí, quando a indústria, vamos supor, vai imaginar, poxa, eu vou desenvolver um tratamento de um custo elevadíssimo, que vai atender uma parcela muito pequena da população, ela precisa imaginar que ela vai ter um retorno disso. Aí, qual é o retorno? É o preço. Então, o preço desses medicamentos são elevadíssimos em razão disso, em razão de todo o custo que foi tido para, primeiro, você ter esses estudos para se chegar a esse tratamento, e isso leva anos e anos e anos. E depois, como que você vai ter a devolução, o retorno de todo esse investimento? Então, acaba sendo tratamentos de alto custo. E para atender uma parcela muito pequena, muitas vezes pessoas que são subdiagnosticadas, porque o diagnóstico também se falta na maior parte, né, assim, do Brasil e do mundo, a gente pode dizer. E é por isso, então, que esses medicamentos são conhecidos como medicamentos órfãos? Isso. São medicamentos que vão atender uma parcela mínima da população, né? Muitas vezes é o único tratamento disponível para aquela doença, e é por isso que eles, de difícil acesso, inclusive, por isso são denominados medicamentos órfãos. E Cecília, você preside a AFAG, né, que é a Associação dos Familiares e Amigos de Portadores de Doenças Graves. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem? Como é esse trabalho? Explica pra gente. Bom, eu sou presidente da AFAG e também estou aqui representando a FEBRARAS, né, que é a Federação das Associações de Doenças Raras do Brasil, que reúne mais de 60 associações de doenças raras. E é muito importante a gente ter essa união numa federação, porque, como a gente já falou, existe toda essa dificuldade, seja de acesso, de diagnóstico, enfim, de políticas públicas para doenças raras. Então, a luta, quando você faz isso de forma sozinho, é muito mais difícil do que a união, né, de todas essas associações. Então, eu estou aqui também representando a FEBRARAS, né, o presidente da FEBRARAS, o Antony Dar, não pôde comparecer, né, mas eu estou aqui representando ele, ele também preside a Casa Hunter. E graças a toda essa união de esforços, nós temos conseguido grandes avanços para as pessoas com doenças raras, né? É uma luta que vai focar tanto em políticas públicas, nós estamos constantemente junto ao governo, buscando melhores acessos para os pacientes. O conhecimento, a gente busca passar o conhecimento dessas doenças para a sociedade e para os profissionais de saúde também. Então, é aquela educação continuada que você tem que manter. Por quê? Porque você tem que... Isso é fundamental. Doença rara, você tem que estar constantemente discutindo e mostrando os seus sintomas, como se faz diagnósticos, e isso é fundamental. Isso a FAG faz há 15 anos, e muitas dessas associações, que também são associadas à FEBRARAS, também fazem, né, de uma forma excelente, e essa união de esforços, né, numa entidade,
que conglomera todas as associações, é importantíssimo para nós termos forças junto ao governo. Então, a gente conseguiu muitos avanços também para as doenças raras no governo, com relação a algumas resoluções. Se quiser, eu até posso falar um pouquinho desses avanços que a gente está tendo, né? Mas basicamente todo esse trabalho que a gente faz para essa comunidade de pacientes de doenças raras. E é exatamente isso que eu quero saber, quais são esses avanços, né? Porque a gente vê muito ainda a judicialização desse assunto. Mas quais são as conquistas que vocês tiveram ao longo aí desses 15 anos, não só a FAG, mas também as outras associações trabalhando em parceria? Então, a judicialização ainda é uma realidade. Infelizmente, obviamente, ninguém, né, nenhum paciente, nenhum familiar gostaria de ter que travar uma luta judicial. Ele já trava uma luta para o diagnóstico, depois trava uma luta contra a doença, e depois tem que travar uma luta pelo tratamento. Então, ninguém gostaria de ter que se socorrer da justiça para isso. Hoje em dia, a gente pode considerar até que nós temos excelentes normativas que equiparam até o Brasil a países de primeiro mundo. Por exemplo, né, os estudos para doenças raras. A gente tinha muito entraves das empresas virem para o Brasil para fazer estudos de tratamentos para doenças raras. Por quê? Porque no Brasil, quando se faz um estudo para determinada doença, em que os pacientes iniciam tratamento com aquele determinado medicamento, após esse estudo seria obrigado a fornecer esse tratamento para a vida inteira do paciente. E aí, trazendo isso para doenças raras, acabava muitas vezes inviabilizando que esses estudos viessem para o Brasil. Por quê? O que as empresas pensavam? Poxa, eu vou ter que fazer um estudo em que eu vou subsidiar esse tratamento durante todo o estudo, para uma parcela significativa dessa população de doenças raras. Porque como a gente tem um número muito pequeno daqueles pacientes, quando você faz um estudo, os pacientes envolvidos no estudo, percentualmente, eles já representam um número muito elevado de pacientes. Aí você imagina que depois desse estudo, dando certo aquele tratamento, a empresa teria que arcar para a vida inteira com aquele tratamento. Porque a gente não pode esquecer que nas doenças raras, né, via de regra, esses tratamentos são para a vida inteira. E acabava fazendo com quê? Com que as empresas não viessem para o Brasil. Uhum. Aí, a partir de 2017, teve uma normativa da CONEP possibilitando o quê? Foi alterado isso para doenças raras, em que, após o estudo, essas empresas seriam obrigadas, após o estudo, o devido registro do medicamento na Anvisa, seriam obrigadas a manter esse tratamento, custear esse tratamento por 5 anos. Então, isso gerou muito interesse nas empresas em trazer esses estudos para o Brasil. Isso é importantíssimo para os pacientes, né? Cecília, é óbvio que a gente... Oi. Não, tudo bem, desculpa. Eu vou te interromper rapidinho, que a gente precisa muito fazer o intervalo. E Sim. Aí, na volta, eu queria que você continuasse contando, então, como é que foi a vinda desses estudos para o Brasil e como que isso beneficiou e beneficia os pacientes. Pode ser? Pode ser. Tá certo, então. De bem com você, vai para um intervalo, mas é rapidinho, já já a gente volta. De bem com você está de volta e hoje nós estamos falando sobre os direitos dos portadores de doenças raras e seus familiares. Apesar de serem individualmente incomuns como um grupo, as doenças raras acometem um percentual significativo da nossa população, o que resulta em um problema de saúde relevante. Então, a gente está discutindo essa questão hoje com a Cecília Branco, que ela é presidente da Associação dos Amigos e Portadores, dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Raras. Então, Cecília, eu te interrompi, né? Mas eu queria que você contasse, então, a partir de 2017, quais foram os ganhos, né, com a chegada dessas pesquisas no Brasil e os benefícios para os pacientes. Na verdade, a partir de 2017, com a resolução 563 da CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, né? Onde se aprova as pesquisas no Brasil.
foi possibilitado através dessa resolução que, após o estudo feito de doenças raras, a obrigatoriedade do fabricante daquele tratamento, a obrigatoriedade dele fornecer um medicamento seria de 5 anos após o registro desse medicamento no Brasil. Então, isso causou muito interesse na indústria de vir para o Brasil, que na verdade são políticas que já eram aplicadas, são aplicadas na maior parte do mundo. E aqui no Brasil a gente tinha esse entrave, então vinham muitos poucos estudos para o Brasil. E agora, com essa nova resolução, em que o fabricante não é obrigado mais a arcar com esse tratamento de altíssimo custo para os pacientes com doenças raras, isso possibilitou que a vinda de muito mais estudos para o Brasil. Sim. E no caso, como é que fica a situação? Porque apenas 1% das doenças raras, elas possuem um medicamento específico, né? Então, assim, para a maioria resta só um tratamento de apoio, um paliativo, ou depois disso também houve uma melhora nessa condição de medicamentos? Na verdade, com toda essa evolução do mundo, acho que hoje a gente fala até de mais de 3% das doenças raras já tem algum tratamento medicamentoso, né? E quanto mais você evolui, seja no diagnóstico, né, você acaba tendo mais interesse da indústria em ter tratamento para essas doenças. Por exemplo, no Brasil agora, né, nesse ano, foi aprovado o PL 5043, que ampliou o teste do pezinho. Então, antes, o que era diagnosticado apenas 6 doenças, hoje a gente consegue diagnosticar pelo teste do pezinho, vai conseguir diagnosticar pelo SUS, mais de 50 doenças. E isso acaba fazendo o quê? Você tendo um diagnóstico cada vez mais precoce de muitas doenças e muitas delas raras, e possibilitando tratamentos iniciando de uma forma muito mais rápida. Sejam tratamentos medicamentosos, sejam tratamentos que exijam apenas dietas, restrições alimentares, mas é muito importante você ter o diagnóstico para saber como conduzir, mesmo que não tenha hoje um tratamento medicamentoso. Por quê? Você pode não ter um tratamento medicamentoso no momento, mas você, enfim, com outros tratamentos, manter aquele paciente com uma vida muito mais saudável até que se chegue a um tratamento para ele, né? Então, isso é uma realidade de muitos pacientes. Cecília, só vou te interromper rapidamente, que deu um problema aqui na conexão. Você falou que ainda não existe o tratamento medicamentoso para muitas doenças, mas que há, então, um acompanhamento para esses pacientes, é isso, né? Sim, porque muitas doenças, elas também não vão ter tratamentos medicamentosos, mas elas podem ter outros tipos de tratamento. Tem doenças raras que com dietas alimentares você consegue manter a saúde daquele paciente. Mas você precisa ter o diagnóstico. Sim, é interessante, né? Isso que você disse, lembrando aí da ampliação do teste do pezinho, que foi uma conquista que nós tivemos enorme nesse ano, né? E que apenas o ano que vem que ela vai ser implantada de fato pelo SUS, né? Isso é uma informação importante. E você estava falando aí também da questão da alimentação como fator que ajuda, né, a estagnar muitas destas doenças. E esses dois elementos que você me trouxe me fez lembrar muito a situação que você deve ter conhecimento de uma colega nossa jornalista aqui de Minas, a Larissa Carvalho, mãe do Theo, que conseguiu, né? Foi aí um fator importantíssimo, foi uma pessoa importantíssima aí na lei do pezinho. E isso que você falou é verdade, né? A questão da alimentação, desse conhecimento, de ter uma equipe multidisciplinar participando junto, isso já beneficia bastante esses pacientes e os familiares, né? Não, com certeza, porque e aquilo que a gente fala, muitas vezes, naquele momento você não tem um tratamento, né? Mas como a gente está num mundo globalizado, em constantes mudanças, em constante desenvolvimento, isso está sendo feito de forma muito rápida.
né? Hoje em dia nós estamos vendo também a terapia gênica, ou seja, o que antes não, você só tinha como tratamento, hoje nós podemos falar de cura, né? E daqui a anos isso vai ser falado de uma forma muito mais intensa. E o Brasil também está sendo, nesse momento, um expoente nas aprovações para essas terapias avançadas, para essas terapias gênicas, né? A Anvisa editou resoluções que possibilitam fast track para essas terapias avançadas, terapias gênicas, que a gente pode dizer que são terapias até curativas, né? E também o registro disso. É o único país da América Latina que tem resoluções para esse tipo de terapia. Isso é um avanço muito grande também, porque a terapia gênica vai ser a terapia do futuro. E aí assim a gente vai, assim a gente vai poder falar de cura para esses pacientes. E aí você está falando dos avanços aqui no Brasil, na América Latina, né? Mas o que ainda falta ao Brasil, assim, que nós já temos em outros países e que o Brasil poderia pegar como exemplo e implantar aqui? Eu acho que é o reconhecimento de uma forma mais célere, né, dos direitos desses pacientes em ter um tratamento efetivo, a incorporação mais rápida e efetiva desses tratamentos no SUS, né, nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, para que esses pacientes não precisassem vir a buscar rotineiramente a justiça para conseguir esse tratamento. E isso tudo seriam atitudes que beneficiariam demais, tanto os pacientes quanto as famílias, né, os familiares envolvidos. Que um paciente que tenha um tratamento rápido, efetivo, eficaz e constante, né, a manutenção do tratamento é importantíssima, porque muitas vezes a justiça falha, você tem interrupções de entrega, isso tudo acaba fazendo com que esse paciente tenha um retrocesso na sua evolução. Então, o que era para ser um investimento em saúde, acaba sendo um custo em saúde. Porque você dá um pouco do tratamento, de repente você deixa o paciente sem, quer dizer, aí ele regride. Então, tudo que você gastou não está adiantando efetivamente para aquele paciente. Então, deixa de ser investimento para ser custo. Então, a gente tem que saber aplicar de uma forma, né, muito mais inteligente esses tratamentos. Acabar um pouco com a burocracia que existe, entraves mesmo, né? Por exemplo, a gente teve, acho que há uns 2, 3 anos atrás, um protocolo que foi feito para os pacientes de AME, né, atrofia medular espinhal, muscular espinhal, em que foi aprovado um medicamento com compartilhamento de risco. O que seria isso? Esses pacientes entrariam no tratamento, é um tratamento caríssimo, caríssimo, eles entrariam no tratamento pelo SUS, mas eles seriam acompanhados de forma muito constante e, depois de determinado tempo, verificado se realmente esse tratamento foi efetivo ou não. E dependendo dessa efetividade ou não, existiria um compartilhamento dessas despesas com a empresa. Então, seria aí uma parceria público-privada, extremamente importante, porque você acaba trazendo essa responsabilidade também de custeio para as empresas. Houve essa aprovação, mas depois ela foi derrubada, acabou sendo derrubada pela consultoria jurídica da União, pelo TCU, dizendo que era inviável para o Brasil fazer um tipo de protocolo com esse compartilhamento de risco. Isso já é usado em outros países, né, de primeiro mundo, países desenvolvidos, e eu acho que isso é importantíssimo, porque você divide responsabilidades, né? Você tem a responsabilidade pública e privada. E isso eu acho que é muito importante, né? Você traz a empresa para essa responsabilidade juntamente com o governo. Então, eu acho que falta ainda o Brasil avançar nesses aspectos, né? Tirar um pouco essa burocracia, essas engrenagens que acabam dificultando esse tipo de desenvolvimento de parcerias. E por falar em burocracia, há pouco mais de um ano o Supremo Tribunal Federal criou regras para reduzir as disputas na justiça, né, para o fornecimento dos remédios de alto custo, mais ou menos isso aí que você vinha falando. Tem funcionado? Olha, ainda não está finalizado, né?
Mas uma das condições ali que é um pouco preocupante, né, foi uma das condicionantes, seria que o medicamento que estava sendo judicializado, para o paciente continuar tendo direito a ele, esse medicamento não poderia ter sido negado o seu registro pela Conitec. Aí a gente entra num problema muito, muito sério. A Conitec, né, é a comissão que incorpora as tecnologias no SUS. Mas muitas vezes, para doenças raras, não é feita uma análise com os devidos parâmetros, né? Você não pode falar apenas em custo-efetividade quando a gente fala em doenças raras. Muitas vezes, o custo é muito elevado. Então, você tem que ter multicritérios para analisar a incorporação de um medicamento no SUS, não apenas o custo-efetividade dele. Então, isso é um entrave muito grande. E uma decisão dessa no STF é muito preocupante, porque nós já vimos muitos tratamentos para doenças raras não serem incorporados pela Conitec no SUS, sendo que, obviamente, eles já têm o registro na Anvisa, né? É um dos quesitos para uma incorporação, que reconhece a eficácia e a segurança daquele medicamento, mas, às vezes, esse entrave do custo-efetividade acaba barrando a incorporação dele no SUS. E em doenças raras, isso sempre vai existir. Então, a gente tem que ter uma análise com outros critérios, com multicritérios, para se analisar um medicamento, a incorporação dele no SUS. Então, isso é algo muito preocupante. Sim. Cecília, eu vou te interromper novamente, me desculpa. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando sobre esse assunto. Eu quero falar também em relação à falta de conhecimento, empenho dos juízes na hora de dar esse tipo de sentença. A gente continua esse assunto daqui a pouquinho. Tá? Ótimo. De bem com você, vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, já já a gente está de volta. Já estamos de volta e no programa de hoje nós estamos conversando sobre os direitos dos portadores e familiares de quem tem doenças raras. E participa aqui do programa com a gente a Cecília Branco, que é a presidente da AFAG, a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves. Então, Cecília, a gente vinha falando antes dessa questão da judicialização, dos entraves, né, do STF e tudo mais. Agora, você acha também que esbarra na falta de conhecimento e até mesmo de empenho dos magistrados na hora de dar essas sentenças referentes às doenças raras? Sim, se a gente analisar, né, que até os profissionais de saúde muitas vezes desconhecem as doenças raras, quem dirá profissionais que não são da área de saúde, como os magistrados. Então, muitas vezes, eles não têm conhecimento, eles se deparam com um processo em que existe um medicamento ali que por ano pode custar milhões e realmente existe ali uma falta de empenho em se aprofundar naquele caso. Muitas vezes, esses juízes também pedem para serem realizadas perícias médicas, mas essas perícias, por vezes, são feitas com profissionais que também não têm um efetivo conhecimento daquela doença. Isso também pode vir a prejudicar o paciente, né? Porque, tratando-se de doenças raras, são pouquíssimos profissionais envolvidos e que realmente têm um conhecimento concreto, né, e prático daquela doença. Obviamente, com todo esse trabalho que a gente tem visto, né, de divulgação pelas associações, todo esse empenho que nós que estamos fazendo e durante anos, isso vem melhorando um pouco esse conhecimento. Então, a gente já levou isso muito para os magistrados, a gente procura mostrar isso até com vídeos, a importância de um tratamento precoce e efetivo para aqueles pacientes e mostrar por que aquele tratamento, infelizmente, é caro, né? Porque ele afeta um número muito pequeno da população, né? Então, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito continuamente, né? Não tem como você parar isso, para que evite essas injustiças que a gente pode dizer, mas elas ainda existem sim.
Cecília, aí a gente falou mais no início do programa a respeito de políticas públicas, né? Agora, nesse caso a gente está falando de saúde pública, mas no caso daqueles pacientes que têm um plano de saúde, né? Como que eles também têm atuado? É tão difícil e burocrático como no Sistema Único de Saúde ou, na verdade, eles nem são muito utilizados porque não deve nem ter, né, nos planos de saúde? Creio que a maioria dos tratamentos, dos acompanhamentos sejam via SUS. É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Infelizmente, uma parcela muito grande da população não tem um plano de saúde, né? Mas aquela parcela que tem um plano de saúde, ela pode sim se socorrer do plano de saúde. Obviamente, os planos tendem inicialmente a negar esse tratamento, via de regra, mas você também pode se socorrer da justiça em face do seu plano de saúde, pedindo aquele tratamento. E, por vezes, ele é autorizado também. E o cumprimento pelo plano tende a ser mais rápido do que pelo governo, né? Quando acionado judicialmente. Isso nós temos casos, a gente pode fazer aí uma analogia com os casos de câncer. Infelizmente, assim, foi com base também na justiça que a gente conseguiu avanços muito significativos com relação aos planos de saúde. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente, tratamentos quimioterápicos, eles só eram autorizados pelos planos de saúde, aqueles tratamentos hospitalares, ambulatoriais, e não eram autorizados as quimioterapias orais. Elas eram negadas pelos planos. Então, foi com muitas ações judiciais, se socorrendo da justiça, mostrando que, independente da via de acesso do tratamento, seja por uma infusão, por uma injeção ou por um comprimido, ele era uma quimioterapia. Então, ele tinha que ser coberto pelo plano. E hoje, graças a toda essa luta, nós temos muitos tratamentos para câncer via oral, uma quimioterapia oral, que já são liberados administrativamente pelos planos de saúde. Então, é uma luta que sempre tem e, infelizmente, aí existe o protagonismo do judiciário. Uhum. E, Cecília, tem também um projeto de lei, a gente falou anteriormente do projeto de lei do teste do pezinho, mas também tem um aqui que é PL 3645 de 2020, que institui o pagamento de um salário para as mães ou responsáveis, né, de pessoas com doenças graves, e essas pessoas se beneficiariam mais ou menos do que o BPC, o benefício de prestação continuada, ou isso é indiferente, né? Porque esse projeto de lei ainda não foi aprovado, né? E quem tiver direito a esse benefício tem que renunciar ao benefício de prestação continuada do BPC. Em que pé que está essa situação? Como que isso beneficiaria essas famílias? Olha, esse caso exatamente, eu não estou assim acompanhando diariamente ele, né? Mas eu acho que a gente deveria realmente ter muita cautela em analisar essa renúncia ao BPC. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque, se você renuncia a esse direito, né, se o paciente renuncia, e ele poderia ter o direito a ele por muito mais tempo do que o responsável dele. Então, a gente tem que pensar em todas essas situações. A gente tem que ver com muita cautela esse caso, e eu ainda não fiz uma análise mais profunda, confesso, mas eu vejo com muita cautela. Uhum. E aí eu queria falar um pouco da sua experiência, né, pessoal. Como que você entrou para essa causa, hoje preside a associação, né? O que te motivou a buscar esse conhecimento nessa área de doenças raras? Então, em 2005, eu fui trabalhar, eu sou advogada, né, com a doutora Maria Cecília Volpi. Infelizmente, ela faleceu esse ano. Ela era como se fosse uma tia para mim, e ela era muito ativa na área da saúde. Ela teve um câncer, sofreu um erro médico, ela quase morreu, não em razão do câncer, mas em razão do erro médico, né? Esqueceram uma compressa dentro dela, e uma compressa enorme, né? Não é uma gaze, não, é uma compressa mesmo, um pano, e ela quase morreu por isso.
Então, a partir daí, ela lutou muito pelos pacientes. Ela fez uma cartilha na época, né, hoje se intitula Saúde ao Alcance de Todos, faça valer seus direitos, em que ela mostrava o que o paciente com uma doença grave poderia por ele mesmo ir atrás, né, de quais direitos ele poderia ir atrás. Essa cartilha ficou muito famosa, então muitas pessoas iam nos procurar para pedir ajuda. E, principalmente na época, em razão do câncer, mas depois muitos outros pacientes e muitos com doenças raras vinham procurar ajuda. Então, a gente viu a necessidade de criar uma associação para assistir esses pacientes. Foi esse o início da AFAG. Uhum. E em relação aos casos, né? Como é que vocês lidam hoje com esses casos, de casos bem-sucedidos, por exemplo? Sabe, eu queria saber um pouco da história de vocês ao longo desses 15 anos, o que vocês conseguiram conquistar para esses pacientes. Você contou já várias conquistas, né? Mas eu queria saber pessoalmente de algum caso que não tinha possibilidade nenhuma e que vocês conseguiram reverter uma situação. Olha, são muitos casos, né? Muitas doenças, como as mucopolissacaridoses, né? Doenças que são muito raras e graves, tem a mucopolissacaridose 1, a 2, a 6, que inicialmente os tratamentos eram importados, inicialmente não tinham nem registro na Anvisa, era muito com custo realmente de ações judiciais que se conseguiam para esses tratamentos. E hoje, graças a Deus, já são incorporados no SUS. Obviamente, existe aí alguns entraves para uma incorporação plena, mas muitos já recebem esse tratamento pelo SUS, graças a toda essa luta. Nós temos outros tratamentos para outras doenças também, como agora mesmo para HPN, né, que é a hemoglobinuria paroxística noturna, que infelizmente todos os pacientes que precisam do tratamento só recebem judicialmente. E agora nós estamos aí lutando pela incorporação dele no SUS. Os pacientes estão participando de uma consulta pública, que a princípio até a Conitec quer a manutenção desse tratamento no SUS também. Então, são ganhos que a gente está tendo devido a toda essa luta. Porque se essa luta não ocorresse, né, se a gente não mostrasse diariamente que esses pacientes existem, que esses pacientes precisam de tratamento, que a gente não se socorresse do judiciário, provavelmente esses pacientes até hoje não teriam esses tratamentos disponibilizados no Brasil. Uhum. Então, tem para várias doenças também essas vitórias que a gente pode contabilizar. Né? Agora mesmo tem outros medicamentos para outras doenças raras que estão sendo objetos de discussão para incorporação, mas tudo isso é feito graças a essa luta, né, de muitas associações, de muitos pacientes, de muitos profissionais de saúde que não se cansam de tentar mostrar essa dura realidade. Tá certo. Cecília, então a gente vai para mais um intervalo, nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando. Tá ótimo. De Bem com Você vai fazer a nossa última pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos e hoje o De Bem com Você está falando sobre os direitos dos portadores de doenças raras e, claro, também seus familiares que são tão afetados com essa condição, né? E nossa entrevistada hoje é a Cecília Branco, presidente da AFAG, da Associação dos Familiares e Amigos de Portadores de Doenças Graves. Então, Cecília, eu queria saber o que falta, então, nessa questão das doenças graves? É mais divulgação? O que precisa mais, né, para essas doenças graves serem mais reconhecidas, terem mais amparo, tanto da população quanto do governo? Aqui nós estamos falando especificamente, né, das doenças raras, né, que infelizmente são graves. E aquilo, por elas serem raras, é muito difícil você ter voz para elas, né? Hoje em dia a gente conseguiu melhorar muito isso pela atuação das associações, pela atuação dos profissionais médicos e pela divulgação de conhecimento. Então, o que a gente faz muito hoje, enquanto associação, é a educação continuada, ou seja, você envolver a sociedade, envolver profissionais de saúde, aí nós estamos falando não só de médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
dentistas, para o conhecimento dessas doenças, né? Porque como são doenças que afetam o indivíduo de diversas formas, né? Então você tem que passar esse conhecimento para profissionais de diversas áreas, né? Então tem pacientes, por exemplo, que vou dar alguns exemplos aqui, que ele acabou passando por 7 médicos, não teve um diagnóstico. Quem suspeitou do diagnóstico foi um fisioterapeuta. Por quê? Porque esse fisioterapeuta tinha participado de cursos sobre determinada doença rara, então ele tinha conhecimento daquilo. Então, esse fisioterapeuta que chegou para os familiares, né, para os responsáveis, para os pais desse paciente, e falou da possibilidade daquela doença. E aí os pais chegaram para o médico, falaram daquela possibilidade, foi pedido o exame para diagnóstico e foi confirmada a doença. Nós tivemos casos de pacientes que foram diagnosticados, olha, da seguinte forma, uma vizinha tinha uma moça que trabalhava lá e que tinha um conhecimento na comunidade dela de uma pessoa com uma doença rara. E no mesmo andar, né, do apartamento onde ela trabalhava, tinha uma família que tinha uma criança com as mesmas características, e foi ela quem falou sobre isso. Então, quer dizer, olha o conhecimento, e que o médico não tinha chegado naquele diagnóstico. Então, olha como é importante você passar esse conhecimento para a sociedade, né? Para todos os envolvidos. Isso é o que a gente fala, a educação continuada, ela é talvez o pilar para todo esse desenvolvimento, né? Para ajudar tanto em diagnósticos quanto em tratamentos. Porque se você não tem conhecimento, você muitas vezes não consegue avaliar a dimensão daquele problema, que é o que a gente estava falando quando esses casos chegam, vamos supor, para um juiz que não conhece aquela doença e que se depara com o valor de um medicamento que está sendo pedido caríssimo. E ele fala, mas para que tudo isso, né? Ele tem que entender o motivo daquilo e o porquê que aquele medicamento custa tão caro. Então, esse tipo de conhecimento ele tem que ser levado para todos os atores envolvidos nisso. Então, a gente faz muito isso, a gente luta muito por essa evolução das políticas públicas para esses pacientes, né? Se a gente já tem se a gente já tem dificuldade em políticas públicas para doenças muito mais simples, né, como diabetes, cardiopatias, né, que afetam um percentual enorme da população, e mesmo assim a gente ainda tem problemas com relação a essas políticas, a incorporação de diagnósticos, de tratamentos para esses pacientes. Imagina quando você transporta isso para doenças raras. A luta nossa tem que ser muito maior, nós temos que mostrar sempre isso para o judiciário, sempre isso para os médicos que estão envolvidos, para os profissionais de saúde que atendem aquele paciente, a importância, seja de um diagnóstico precoce e do tratamento correto. E mesmo quando falta um tratamento, a gente ouvia muito dos gestores públicos que, para que eu vou diagnosticar uma doença que não tem tratamento? Quer dizer, você vai dar, eles muitas vezes argumentavam assim, você vai dar uma informação, uma notícia de algo extremamente ruim para aquela família, sabendo que não tem um tratamento. E o que nós sempre dizíamos é, independente de ter ou não um tratamento, a pessoa tem o direito de saber o que ela tem. E aquilo que a gente conversou anteriormente, hoje você pode não ter um tratamento efetivo, mas amanhã você pode ter. E mesmo sem um tratamento efetivo hoje, existem um aparato de mecanismos para que você possa ajudar esse paciente, como, por exemplo, uma dieta, uma restrição alimentar, exercícios físicos, trabalhos com fonoaudiólogas, com nutricionistas. Você começa a ajudar aquele paciente até que futuramente exista um tratamento. Então, é o que eu falo, é conhecimento. O conhecimento, ele é a chave para tudo. Ele é a chave para o desenvolvimento e para a gente cada vez mais garantir o direito dessas pessoas com doenças graves e raras.
Cecília, e quem quiser saber mais sobre as doenças graves e raras, né? Onde que elas podem procurar? O site da associação, por exemplo? Qual o caminho que essa pessoa pode seguir para se informar melhor, né? Alguém que acha que um familiar pode ter uma doença rara, qual que é o caminho aí para a pessoa se orientar, se informar? Olha, na AFAG nós temos o nosso site, afagbrasil.org.br. Nós temos também uma linha o 0800 777 2902. Também pode ser buscado até pelo Instagram, a Febra Raras. Eu não tenho o número de telefone da Febra Raras nesse momento aqui, mas caso liguem para a FAG, também nós podemos passar, em que a gente pode até direcionar para associações de doenças raras específicas, associações associadas, né, à Febra Raras. Então, pode nos procurar que a gente tenta ajudar com relação a todo esse encaminhamento. Até porque vocês estão no estado de São Paulo, mas tem regionais em outros estados brasileiros, né? Sim, sim. E a AFAG, ela está em São Paulo, mas ela também é de abrangência nacional. A Febra Raras, ela reúne associações de todos os estados do Brasil. Então, é importantíssimo, né, essas pessoas saberem, ter esse conhecimento para que possa nos procurar. Tá certo. Cecília, muito obrigada pela sua participação. Quer deixar aí um último recado, coisinha rápida aí para as pessoas, alguma mensagem? Eu gostaria só de agradecer muito a vocês, agradecer muito essa oportunidade, porque é o que eu falo, quanto mais a gente puder falar sobre isso, né, expor todo esse problema que existe com relação a essa parcela da população, é importantíssimo, é isso que move o desenvolvimento e que garante uma vida mais digna para essas pessoas. Muito obrigada. Tá certo, nós que agradecemos, que vocês possam aí continuar fazendo um excelente trabalho por pessoas e familiares, né, de todo o Brasil aí que sofrem com as doenças raras, e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada, um grande abraço a vocês. Obrigada. O De Bem com Você vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua companhia e se você quiser mandar alguma sugestão para a gente de tema para os nossos programas, manda no WhatsApp da TV Horizonte 31 99642 8473. A gente vai ter maior prazer em receber e produzir esse programa aí pensando em você, tá certo? De Bem com Você fica por aqui, semana que vem tem mais, um abraço e até lá, tchau, tchau.